Quando um criminoso quer evitar ser preso enquanto dirige, ele acaba expondo a vida de terceiros em sua fuga. Algumas vezes, essas fugas acabam sendo transmitidas pela televisão. E por alguns poucos minutos, os criminosos ficam famosos. Por algum motivo nos Estados Unidos, essas fugas são completamente normais e parecem fazer parte do cotidiano dos norte-americanos. Meu nome é Ivan Lima e vou mostrar para vocês algumas das maiores perseguições policiais de todos os tempos. Na hora do aperto, os bandidos arrumam um jeito de conseguirem escapar, mas na maioria das vezes, eles acabaram se dando mal. Em outubro do ano passado, um homem e uma mulher foram acusados de roubar uma caminhonete em uma famosa estrada na Califórnia. Depois que a polícia conseguiu localizar o veículo, iniciou-se uma perseguição selvagem, a 110 km por hora. Durante muito tempo, o homem anda com o carro de um lado para o outro, deixando os policiais comendo poeira. Só que, em uma parte da fuga, o casal invade o deserto na beira da estrada e acaba batendo o carro. Essa seria a hora exata dos dois se entregarem, certo? Mas não foi isso que aconteceu. Depois de bater a caminhonete, o homem então começa uma fuga a pé. Depois de dar um olé na polícia, o homem sai do deserto, vai para a estrada e se depara com um carro da polícia. Sim, esse era um criminoso tão ousado que ele roubou o carro de um dos policiais que o estavam perseguindo. Enquanto isso, a cúmplice do criminoso estava escondida no deserto, mas foi presa posteriormente. Quando o homem roubou o carro da polícia, iniciou-se uma longa fuga, de mais ou menos 20 minutos. O homem até tentou fazer de tudo para não ser capturado, mas quando ele viu que realmente não havia mais escapatória, ele resolveu se entregar. O homem foi identificado como Juan José Galvez, de 29 anos de idade. Se você achou o cara que roubou o carro da polícia completamente sem noção, espera até ver a história que eu vou contar agora. Em junho de 2018, uma foragida da polícia foi reconhecida em uma blitz. Porém, de algum jeito, quando ela percebeu que a polícia viu quem ela era, iniciou uma fuga. Ela acelerou sua Mercedes-Benz pelas estradas e passou a ser perseguida por terra e por um helicóptero. O problema, caros amigos, é que a mulher não estava sozinha no carro. Depois de uma longa perseguição, onde a mulher chegou a andar a 160 km por hora, ela perde o controle do carro e acaba batendo em outro veículo. Esse poderia ter sido o fim da perseguição. Para o espanto de todos que acompanhavam sua fuga, a mulher sai do carro, abre a porta traseira e sai correndo com um bebê. Ou seja, além de ser uma criminosa, ela fez uma fuga da polícia com um bebê no banco de trás. A mulher, que foi identificada como Kathleen Rodrigues, tinha 29 anos de idade e era procurada pela polícia há alguns anos. Depois de sair do carro, ela atravessou 2 pistas com o bebê nas mãos e entrou dentro de um outro carro. Só que nesse momento, a polícia conseguiu impedir que ela fizesse outra fuga. O bebê, que não ficou ferido, graças a Deus, foi levado pelo Serviço de Proteção à Criança e Kathleen foi presa. Agora, se você quer aquelas fugas típicas de Hollywood, espere até ver esse caso que eu vou contar agora. No ano passado, uma mulher chamada Julianne Rainbird, de 52 anos de idade, foi denunciada por comprar um trailer com uma identidade roubada. Ao localizar o trailer na cidade de Los Angeles, começou a perseguição. O mais louco de tudo isso, coloca essa fuga aos padrões de Hollywood, é que a mulher estava acompanhada de 2 cachorros. No começo da fuga, ela bate contra algumas palmeiras e outros carros, deixando o trailer praticamente em pedaços. Mesmo assim, ela continua fugindo. O ápice do vídeo é quando um dos cachorros sobe no painel do carro e salta do trailer ainda em movimento. A fuga se estende por mais 40 quilômetros, até que a mulher bate o trailer em outro carro. Mesmo assim, ela ainda tenta fugir com o seu outro cachorro, mas acaba sendo capturada pela polícia. No total, a criminosa atingiu 6 carros e feriu 3 pessoas. A boa notícia
é que os 2 cães ficaram bem, apesar de um deles ter quebrado uma das patas. Eles foram levados para o controle de animais local. Pelo que podemos ver, Los Angeles costuma ser o palco de muitas perseguições de polícia. Em 2016, 2 homens foram presos suspeitos de roubar um carro. E não era qualquer carro, era um Ford Mustang conversível. A perseguição começou quando a polícia recebeu a denúncia do roubo de um carro no sul de Los Angeles. Ao localizar o veículo, a perseguição começou. E os bandidos pareciam não dar a mínima para o que estava acontecendo. Durante a fuga, o carro correu pelas estradas e ruas congestionadas, muitas vezes de forma perigosa. Em um certo ponto, um dos ladrões chegou a dançar e fazer gestos dentro do carro, como se estivesse debochando da polícia. Ele também parou para fazer manobras arriscadas, como se estivesse dando um espetáculo para uma plateia. Mais de 1 hora depois, os 2 homens encostaram o Mustang em uma rua e o mais surpreendente aconteceu. Uma multidão de pessoas que parecia estar acompanhando a fuga começou a, digamos assim, tietar os 2 bandidos. Os homens sentaram no capô do carro, tiraram fotos com o veículo e até selfies com as pessoas que estavam ali, como se fossem verdadeiros heróis. Minutos depois, quando a polícia chegou ao local, os 2 homens se renderam e foram presos. Tudo isso enquanto espectadores filmavam com celulares. O que era um roubo seguido de fuga parecia uma cena de cinema. Outro caso também na agitada cidade de Los Angeles. Começou com um homem sendo perseguido em uma estrada. Ele estava em uma BMW roubada. E depois de colidir com um carro parado, ele decidiu fazer uma fuga diferente. O homem fugiu com um skate, um longboard, para ser mais específico. Durante um curto período, ele tentou fugir em cima do skate, mas quando viu que as coisas estavam ficando feias, ele colocou o skate debaixo do braço e começou a correr. Enquanto a polícia tentava alcançá-lo, para a surpresa de todos, um homem conseguiu encurralar o ladrão com sua caminhonete. Essa história surpreendeu os norte-americanos, mas não porque o homem fez a fuga de skate, mas porque quem o encurralou com a caminhonete foi um cara chamado Lou Pizarro, um astro de um reality show chamado Operation Ripple, um programa de televisão que recria eventos reais de uma empresa de recuperação de carros e outros bens confiscados pelas financiadoras. Graças a ele, a polícia conseguiu prender o homem. Como vocês podem ver, em todos os casos, os indivíduos que faziam fuga eram criminosos adultos que tinham problemas com a polícia. Mas e quando uma criança de apenas 10 anos é quem está fugindo da polícia? Em 2017, na cidade de Cleveland, um garotinho roubou um carro do padrasto e foi perseguido pela polícia por longos 70 quilômetros. Em alguns momentos, a perseguição chegou a atingir 160 quilômetros por hora. Segundo as autoridades de Cleveland, um homem ligou para a polícia dizendo que o carro que o garoto dirigia estava causando problemas no trânsito e que uma mulher o estava seguindo. Com isso, vários policiais tentaram fazer um bloqueio na estrada, mas o garoto dirigia loucamente e se negou a parar. Depois de quilômetros de fuga, o garotinho desacelerou o carro e passou a trafegar pela grama do acostamento. Mesmo assim, ele não parou. Alguns quilômetros à frente, um carro de polícia conseguiu pará-lo, fazendo com que ele batesse em uma placa. O garoto foi levado a um hospital acompanhado por um responsável legal. Sabe qual é a coisa mais absurda disso tudo? Não era a primeira vez que o garoto roubava o carro do padrasto. Um relatório da polícia de Cleveland mostrou que o garoto tinha feito a mesma coisa alguns anos antes e foi detido enquanto trafegava em uma pista de alta velocidade com 3 pneus furados. Eu só fico me perguntando quem ensinou uma criança como essa a dirigir. Cerca de 1 ano depois dele ser perseguido, ele roubou o carro novamente de seu padrasto pela 3ª vez. Segundo os policiais, o menino teve uma discussão com sua mãe depois que ela não o deixou jogar videogame. Por causa disso, ele esperou a mãe dormir e desapareceu com o carro. Felizmente,
Ninguém se feriu nesse último episódio. As autoridades constataram que o garoto tem problemas mentais e, por isso, ele não pode responder pelos seus atos. Essas foram algumas das mais incríveis perseguições policiais. E convenhamos que algumas delas são dignas dos cinemas. Eu me despeço por aqui e até a próxima. Um grande abraço. Tchau!